Olá, pessoal, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em mais um domingo para meditarmos na palavra do Senhor, para fazer parte deste momento tão especial quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, aonde a palavra de Deus nos fortalece, né, a nossa alma, o nosso entendimento. Nós, como povo de Deus, sabemos que a palavra é essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, você é o meu convidado para fazer parte, para parar um minutinho aí para estar meditando na palavra do Senhor ou mesmo fazendo seus serviços, mas estar ali, ó, atento à voz do Senhor. Combinado? Mas antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like, por favor, deixe o seu like, que assim o YouTube entende que essa mensagem é importante, é relevante. Também compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e também não se esqueça de ativar os sininhos, porque toda vez que você ativar os sininhos, compartilhar e se inscrever, o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante. Então, sendo assim, vamos abençoar, vamos espalhar essa semente. Na nossa meditação de hoje, eu quero estar meditando sobre dois salmos, o Salmo 100 e o Salmo 81. E foi uma experiência muito linda com esses dois salmos hoje. Então, meditando, né, sobre essa palavra e orando, né, o Senhor falou muito ao meu coração. E aí eu pude ver que o Salmo 100, ele nos leva a celebrar, né? Porque olha como ele começa. Vem comigo, pega aí a sua Bíblia. Agora, se você não pode pegar a sua Bíblia, esteja atento ao que o Senhor está falando. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E hoje, nesse domingo que você está aí vendo essa jornada de lições, é um dia de celebração. Olha o que o Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Olha que coisa linda. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Gente, esse salmo é maravilhoso. Quando eu li isso daqui, depois eu vou ler para vocês o 81, que também está nos convidando a louvar a Deus e a obedecer a Deus. Mas esse Salmo 100, quando ele fala aqui, ó, celebrai com júbilo, já está nos convidando a levantar com alegria. Já está nos convidando a celebrar ao Senhor, né? A celebrar com júbilo, a celebrar com prazer, a acordar animado, a ser uma pessoa feliz. Aí fala assim, ó, servir ao Senhor com alegria. Como você tem servido ao Senhor, né? A palavra fala assim, que tudo quanto você fizer, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como você está servindo ao Senhor? É com alegria? Que nesse domingo, que nessa jornada, você possa ter acordado alegre, feliz, animado. Nossa, pastora, tá animada? Tô animada. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos eleitos do Pai. Nós somos nação santa, sacerdócio santo. Então, nós temos que nos alegrar sim e servir ao Senhor com alegria. Aí falam, apresentai-vos diante dele com cântico. Você já louvou hoje? Você já cantou? Você já celebrou hoje? Você já declarou todo o seu amor ao Senhor? Aí fala, sabei que o Senhor é Deus e foi ele quem nos fez. E dele somos. Gente, esse versículo é maravilhoso, porque fala a quem nós pertencemos. Então nós temos que estar felizes sim, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos de quem nós somos de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Salvador, nós temos um Redentor. E aqui eu estou falando para todos aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, para todos aqueles que conhecem a palavra, para todos aqueles que congregam, que vão na igreja, que já tem um tempo de cristianismo, que já serve ao Senhor há algum tempo. Então é para você que eu estou falando. Por quê? Porque você já tem um entendimento da palavra. Você já sabe o que a palavra diz. Você já sabe que a palavra está nos convidando, me convidando, te convidando a servir ao Senhor com alegria, a entender que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Então fala assim, ó, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então está nos convidando a ir na casa do Senhor e entrar com gratidão, com ações de graça, com hinos de louvor para adorá-lo, para celebrá-lo. E isso é maravilhoso. Agora a pergunta para mim e para você é: nós somos assim todos os dias? Não. A verdade é que tem dias que nós acordamos tristes,
chateados, né? Não é todo dia que a gente acorda animado. Mas, queridos, eu quero aqui te convidar a um pensamento diferente nesse dia, porque na verdade nós precisamos entender que não é nós vivermos desta forma, mas nós passamos por este momento, né? Muitas vezes nós estamos tristes, mas nós não somos tristes. Nós estamos passando por luta, mas nós não somos essa luta. Nós estamos passando por alguma dificuldade, mas nós não somos essa dificuldade. Então nós precisamos entender que nós estamos muitas vezes passando por alguma coisa, mas não que isso nos define. E isso é muito importante nós entendermos. Por quê, pastora? Porque no Salmo 81 vai nos convidar também a um louvor e a obediência. E eu quero estar lendo para vocês aqui alguns versos desse salmo, que tem tudo a ver com o Salmo 100, que nos leva a celebrar, que nos leva a servir ao Senhor com alegria, né? Para saber a forma como nós estamos servindo ao Senhor e servindo a Deus. Então aqui o Salmo ele começa falando assim, ó: exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai perante o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei junto o adufe, a harpa suave e o alaúde. Então aqui, olha só, no 3, tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isso era um estatuto para Israel e uma ordenança no Deus de Jacó. Então, o que era o estatuto e a ordenança? O louvor, a adoração, a gratidão, a celebração, você se lembrar, você exultar de tudo aquilo que Deus fez, né? E isso é maravilhoso. Então, aqui no Salmo, ele começa falando sobre isso. Só que depois, no verso 6, Deus vai falar assim, ó: eu tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões e provei nas águas de Meribá. Então aqui Deus está falando de tudo que Deus realizou para o povo quando ele estava no Egito. Aqui Deus fala de uma forma muito clara: olha, eu tirei dos ombros de vocês a carga. Mas infelizmente nós vivemos como se ainda nós carregássemos a carga. Você já parou para pensar? Eu não sei como você acordou no dia de hoje, como você levantou, pelo que você está passando, qual a sua luta. Mas, queridos, se você já conhece a Cristo, já aceitou Jesus como seu Salvador, se você conhece a palavra de Deus, entenda que o Senhor já te tirou do Egito. Mas muitos de nós carregamos o Egito dentro de nós. E aí nós vivemos um cristianismo, mas com o Egito ali, agarradinho, né? Ah, é por causa disso, por causa daquilo, que sofrimento, porque eu sinto, porque eu vejo, porque aconteceu. Não, vamos deixar o Egito para trás, vamos deixar o passado no passado, não é verdade? E aqui o Senhor fala: olha, eu já libertei vocês dessa carga, eu já tirei essa carga do ombro de vocês. Mas quantos de nós não acordamos muitas vezes com os nossos ombros pesados, carregando cargas imensas de dor, de sofrimento, de preocupação, de ansiedade? Quando o Senhor está falando: eu já livrei vocês disso, eu já livrei. E outra coisa, suas mãos já foram livres dos cestos, ou seja, de vocês ficarem ali, naquele sofrimento, naquela labuta. Hoje vocês têm uma vida nova, porque vocês estão em mim, vocês estão em Cristo. Né? E isso aqui é maravilhoso, mas muitos de nós ainda vivemos com aquela mentalidade do Egito, né? Sofrendo, lamentando, reclamando, murmurando, criticando, vendo defeito em tudo, né? Tudo de tudo nós achamos desculpa. Infelizmente, mas não, o Senhor nos convida a servir a Ele com alegria nesse dia, nesse domingo. Amém? O Senhor falou assim, ó: clamastes na angústia e te livrei. Ou seja, o Senhor livrou o povo de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, né? De quantas dores e sofrimentos o Senhor já não te livrou, já não me livrou, não é verdade? De muitos, queridos, mas de muitos mesmo. O Senhor já nos livrou de muitas coisas. Então é vivendo um dia de cada vez, confiando no Senhor, sabendo que do mesmo jeito que Ele nos livrou lá atrás, Ele vai nos livrar agora também, não tem diferença. A palavra de Deus é Deus falando, meu filho, minha filha, viva o hoje, o presente, seja livre, seja feliz, desfrute de tudo aquilo que eu conquistei para você na cruz do Calvário. E olha só, continuando o salmo, olha o que Deus vai falar. Depois que Deus falou isso, e Deus vai falar muito mais, vai falar: ouve, povo meu, né? E eu te atestarei, ó Israel, se me ouvisse, né? Deus falando. Aí quando chega aqui no verso 11, Deus fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Olha o que Deus fala. E aí no 12 ele fala assim: pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Olha isso aqui, querida. Às vezes você pode se perguntar, como muitas vezes eu me perguntei: mas por que que vem esses pensamentos? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou desse jeito? Por que que não acontece isso na minha vida? E por quê? E por quê? E tantos porquês. Aqui Deus está falando: pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações.
Por que que Deus entregou os desejos dos corações? Porque o povo não quis ouvir a voz do Senhor. No versículo 11 ele fala: o meu povo não quis me ouvir. Deus está proclamando, como eu falei até no vídeo anterior, né? Deus está proclamando, falando, declarando: viva como liberto, viva como livre, viva como alguém que te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas nós não, queremos carregar peso, queremos carregar fardo, queremos que as pessoas tenham dó de nós, queremos que olhem para nós com misericórdia. Queridos, em nome de Jesus, se liberte disso. Nós precisamos saber quem somos, ter uma identidade, amar a Deus com todo o nosso coração, servir ao Senhor com alegria. Pastor, mas você não sabe pelo que eu estou passando, querido, mas Deus sabe. Eu falei aqui uma vez e repito, não é suficiente Deus saber pelo que você está passando? Deus, ele cuida de mim e de você. Se ele já nos livrou lá atrás, ele vai livrar hoje. Não tem diferença. Deus vai livrar, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E aqui ele fala assim: Israel não me quis. Muitas vezes, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, nós demonstramos que não queremos o Senhor. Por quê? Porque preferimos escolher, pensar e agir como nós agimos quando estávamos lá no Egito, quando era lá no passado. Né, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, nós trazemos para o presente. E aí nós não vivemos o presente, não ansiamos um futuro glorioso com o Senhor, mas vivemos presos no passado. Lá em Eclesiastes, olha que interessante. Lá em Eclesiastes 3, um verso muito conhecido que vocês conhecem de cor, fala assim: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo o propósito. Será que nós não estamos parados no tempo? Por que eu falo isso? Porque nós estamos parados no passado, sofrendo as coisas do passado, revivendo as coisas do passado, sentindo as coisas do passado, quando na verdade o Senhor falou: eu já livrei vocês das cargas, eu já livrei vocês do jugo, por que vocês ainda estão vivendo como se estivesse debaixo de jugo e carga? Então, que nesse domingo, que nessa jornada de lições, que nesse dia você possa fazer diferente, que nessa semana você possa falar: não, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ficar parado no tempo. Se é um tempo determinado para cada propósito, eu vivi lá atrás e já passou. Agora é um outro tempo, é um outro propósito, é uma outra fase, é um outro momento na minha vida. Eu preciso viver isso agora. O que o Senhor quer que eu aprenda? Que de experiência o Senhor quer que eu tenha? Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos falar: Senhor, eis-me aqui para aquilo que o Senhor quiser que eu aprenda. Então, que nessa jornada de hoje fique essa palavra no teu coração. Povo de Deus, seja feliz, seja livre, ouça a voz do Senhor, obedeça. Aqui fala que é um convite ao louvor e à obediência. Quando nós obedecemos, nós demonstramos que obedecemos, porque nós acreditamos na palavra e confiamos no Senhor. Então fica aí, né, para você nessa manhã essa reflexão, que você possa refletir, meditar em tudo isso, que você possa também ler o Salmo 100 e depois ler o Salmo 81, que é maravilhoso. Estou amando, estou apaixonada por esse salmo, que você possa lê-lo também. Eu sei que Deus vai te revelar muitas coisas. Então, fica por aqui a nossa jornada, é curta, é objetiva, mas é edificante, porque é o próprio Deus que fala conosco. É o próprio Deus que fala ao meu e ao seu coração, nos instruindo que nós podemos viver muito melhor, podemos viver uma vida plena na presença dele e com ele, o que é melhor de tudo. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, amo vocês. Espero que vocês compartilhem essas mensagens. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. Deixa o like. Eu vejo que as pessoas às vezes vê o vídeo, assiste, mas esquece de dar o like, gente, é importantíssimo o like. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos também de notificação para que sempre subir o vídeo novo você esteja recebendo. E domingo que vem nós estamos aqui, se Deus quiser, para mais esse momento de reflexão em que nós compartilhamos a palavra e que também nós ouvimos a voz de Deus mais uma vez, né? Daquilo que Deus quer nos orientar. Então fica por aqui a nossa jornada e eu te espero então até o próximo domingo. Até lá!